Olá pessoal, aqui é o professor Valmar Sobrinho. Eu estou aqui resolvendo com vocês uma lista de exercícios sobre o tema de grandezas vetoriais de questões de vestibulares dos anos 2018 e 2019. Vamos para a nossa terceira questão? Tá, a terceira questão aqui é uma questão sobre adição de vetores. Professor, eu já estamos notando aqui na resolução das nossas questões que quando cai esse tema de grandezas vetoriais, tá? Que não é um tema tão recorrente, deixando bem claro aqui para vocês, mas quando cai esse tema de grandezas vetoriais, normalmente cai uma adição de vetores, cai a soma de vetores. Ele diz que a adição de dois vetores de mesma direção e mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido, resulta num vetor cujo módulo vale 8. Então, o resultante dá 8 em módulo. Quando esses vetores são colocados perpendicularmente, agora eu pego eles e coloco eles formando um ângulo de quanto? 90 graus entre si. O módulo do resultante vai para isso aqui, 4 raiz de 2. Portanto, os valores dos módulos desses vetores são quanto? Você tem que lembrar o seguinte. Professor, quando eu somo dois vetores de mesma direção e mesmo sentido, quer dizer, ângulo entre eles é o ângulo de 0 graus, isso significa que a resultante é simplesmente eu pegar o módulo de um vetor mais o módulo do outro. Agora, quando eles têm mesma direção em sentidos opostos, ângulo é 180 graus. Isso significa que a resultante dá quem? É o módulo de um menos o módulo do outro. Esse vai ser o módulo do meu vetor resultante. No entanto, se o ângulo entre eles for de 90 graus, ou seja, são vetores perpendiculares entre si, isso significa que para calcular o resultante nós vamos aplicar Pitágoras. Então, o nosso resultante é ao quadrado, ele é igual ao quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Não é assim? Ou, passando para o outro lado, a gente fica que a resultante é a raiz quadrada do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Tá bom? Se você não sabe disso, dá uma estudadinha lá no conteúdo de grandezas vetoriais ou assiste o nosso vídeo de grandezas vetoriais, que ele está bem completo, tá bom? Então vamos lá. Ele falou que quando eles têm mesma direção e mesmo sentido, o módulo do resultante é 8. Mas quando ele tem mesma direção e mesmo sentido, professor, a resultante é simplesmente fazer o seguinte, se eu não sei quanto é um dos vetores, eu vou chamar ele de x. Eu vou dizer que o módulo do primeiro é x, porque eu não conheço. E vou dizer que o módulo do segundo é y, porque eu também não sei quanto é que ele vale. Mas ele está dizendo para mim no início que se eu somar o módulo do primeiro com o do segundo, se eu somar x mais y, o resultado dá 8. Porque quando eles têm mesma direção e mesmo sentido, eu somo os dois dá 8. Mas embaixo ele está dizendo o seguinte, quando eles são colocados perpendicularmente entre si, ou seja, quando eles têm aqui, eu tenho o vetor x assim, o vetor x assim, x. E agora, quando eu quero somar com o vetor y, o que eu faço? Aí eu pego o y e eu trago a base dele para a extremidade de x, método do paralelogramo. Nesse caso, vira método do triângulo, porque a gente só vai ter aqui, professor, esses dois vetores e a resultante, tá certo? E aí fica o seguinte, esse aqui vai ser nosso y, que eu não sei quanto é o tamanho dele. Ele pode ser até maior do que o x, ele pode ser do mesmo tamanho do x, eu não sei. Mas eu escrevo ele de qualquer forma aqui. E o resultante é quem? O resultante é isso aqui, Esse daqui é o vetor x mais y. Vou até escrever, tá? Que isso aqui é um vetor x. Eu representei só o módulo dele, mas deixa eu representar aqui que é um vetor x, vetor y. Esse daqui é o meu vetor x, vetor x mais vetor y. Tá certo? Só que isso aqui em módulo, professor, o quadrado desse pedaço é igual ao quadrado desse pedaço mais o quadrado desse pedaço. Isso significa, o que ele está dizendo para mim é o seguinte, é que se eu fizer x ao quadrado mais y ao quadrado, isso é igual a 4 raiz de 2 ao quadrado. Resultando da 4 raiz de 2, quando eles são perpendiculares.
Isso quer dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual. Ah, esse 2 eu lembro, professor. Ele distribui aqui, ele é 4 ao quadrado, que multiplica a raiz de 2 ao quadrado. Não é assim? 4 ao quadrado, 16. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, ele está falando para mim que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 32. Veja que eu tenho aqui duas equações. Ó. X mais y é 8, ao mesmo tempo que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 32. Aí você diz assim, ó, ah, professor, aprendi que eu tenho duas incógnitas e duas equações, eu posso montar um sistema e resolver esse sistema. E lá vou eu na minha prova, para resolver esse sistema. Não faça isso. Não faça isso. Se você for tentar resolver, se você for resolver esse sistema, você vai encontrar, vai resolver o sistema, tá certo? No entanto, você vai perder tempo. E você vai deixar de resolver 5 questões, talvez 10 questões do seu Enem, do seu vestibular, porque você foi resolver esse sisteminha aí. Quando você se depara com esse tipo de situação, tá? O que você faz é olhar para as respostas. Você tem alternativas, tá? É uma prova de marcar, é objetiva, você tem alternativas. Então você vai olhar para cá e vai dizer, olha, eu quero que um mais o outro dê 8. Por exemplo, 1 mais 7 dá 8? Dá. Mas 1 ao quadrado com 7 ao quadrado dá 32? Não dá. Ah, então eu procuro alguém que ele mais o outro dê 8 e ele ao quadrado mais o outro ao quadrado dê 32 nas minhas alternativas. Por exemplo aqui, professor, 4 ao quadrado 16 mais 4 ao quadrado 16 dá 32, tá certo? E 4 mais 4 é 8? É. Então, essa daqui, ó, letra D, é minha alternativa correta. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima questão.